estamos por aqui porque não acaba e nem fica pouco. Olha só, a gente vem trabalhando questões do Enem com vocês já durante as aulas, mas o mais legal agora é quando a gente faz aquela aula só de Enem. Isso, porque essa aula só do Enem é legal pelo seguinte detalhe, não é pelas questões, e sim pelo bate-papo, né? Que vai ser muito melhor quando puder ser ao vivo, assim, olhando para vocês, porque assim, o Enem é uma prova que vai envolver muitos quesitos. Um desses quesitos é o cognitivo, é o que você aprendeu na escola. Só que os outros são associados à concentração, a estar bem no dia da prova, tem a vários se fatores preparar envolvidos. bem. São muitos fatores. O estar ao vivo olhando para eles é quando a gente visita as escolas, está dizendo, né? Isso, que aí tem aquele cafezinho, tem aquele tererê ali na roda de conversa, aquele bate-papo. Quem sabe um bolo de milho? Não, só sugestão, só um bolo de fubá. Brincadeira, né, gente? Mas a gente vai chegar em algumas escolas aí, né? A gente está com uma previsão de algumas visitas. Claro que a gente não consegue ir em todas, mas aguarde e confira, tá bom? Aula de número 7, a gente traz mais questões do Enem, mais dicas, mais macetes e essas questões trabalhando a matemática básica, ou seja, a aritmética que a gente fez nas aulas anteriores. Sempre vai ser assim, conteúdo, questões do Enem, conteúdo, questões do Enem, porque é nesse preparo que a gente tá, beleza? Vem com a gente, aula de número 7 na telinha, olha lá. Então, quando a gente fala do Se Liga no Enem, são conteúdos cobrados, né, estudados nas questões do Enem, que a gente vai estar trabalhando com vocês. Antes disso, temos aquele oferecimento do dia, que hoje vai para a professora Juliana, a nossa professora top, linda, né? Nossa professora e os nossos alunos. Olha que turma grande. Gente, essa turma muito top. Professora, só gente linda, só gente linda. Pensa na ideia de montar uma circunferência com esses meninos no chão deitado. Vai ficar top, vai ficar legal. O oferecimento vai para a Juju, turma linda, que legal, né? Olha a camiseta uniformizados, todos muito bem arrumados aí, eu acho, assim, sem querer ser muito pretensioso, mas eu acho que essa foto eles fizeram especialmente para nós, eu acho. Vamos aqui junto com eles? Bonita. Vamos lá junto com a Juju? Juliana, nossa querida prof aí de longa data já. Professora Lúcia, vamos para a foto? Foto junto? Valeu, beleza? E claro, né, a gente manda aquele abraço, aquele carinho para todos vocês. E ela ficou tudo estilando bem lá. Né? A gente pede aqui, os professores presenciais têm que entrar na foto, né? Tem que estar inserido no registro para a gente poder homenagear, contemplar e falar de vocês com muita alegria. E de onde que a Juliana e os nossos alunos são de onde? Vamos lá? A escola é a Tupã, na CREDI de Paraná, né? O distrito é Nova Colina. Olha, fica longe de Paraná? Tu foi lá? Já fui, já. A escola Tupã já fui acho que umas 2 vezes. É longe? Não, é muito longe, não. Tem uns sobe e desce assim. Né? Porque eu vou estar pertinho aí no meio do ano. Vai estar sempre prometendo que vai estar em Ariquemes, que vai estar em Paraná. Eu prometo que eu vou na escola, eu prometo que eu vou estar lá. Só que vai ser no período de recesso, né? Pronto. É que, na verdade, às vezes a gente até se desloca de Porto Velho por algum fator, assim, pessoal, mas é finais de semana, né, professor Maurício? Aí a gente mas eu vou fazer não consegue assim, chegar nas Juliana, escolas. Eu vou prometer. Quando eu for para de Paraná, no meio do ano, que vai ser uma competição que tem lá, né? O pessoal de Paraná conhece, é a Geocup. Então, eu vou estar lá com meu filho, e aí eu vou avisar, professor, eu estou de Paraná, quem quiser vir lá, eu vou estar no estádio Biancão, meu filho, quem quiser ir lá conversar. Na maioria das vezes, os meninos já são do distrito, moram lá no distrito, mas se deslocam mais de Paraná, né? Caminhonete, legal. Tem moto, gente, então, beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, Juju! E a gente tá junto aqui pro que precisar, certo? Então vamos lá, frente, se liga no Enem. Então a hora é agora e a gente fica, não, mas já passou. Faz hora, ó. Mas já de novo, 2 aulas Enem, 2 aulas. É assim, não adianta ficar resmungando, e nem adianta reclamar, e nem adianta chorar, nem adianta. O ideal é ficar feliz. Porque o Enem está chegando. E a gente está estudando com vocês, até porque matemática, lembra, que é 1/4 da prova, né? 25% das questões é tudo matemática. Então vamos se preparar, não dá para a gente brincar no assunto aí não, a gente tem que avançar junto com vocês. Vamos na telinha, algumas dicas iniciais aí, para daí a gente partir para as questões. Vamos falar de prova um pouquinho? Isso, nós já até falamos disso com vocês, mas agora vai ser de maneira mais clara, porque olha só, a prova é composta de 180 questões objetivas, o que significa
essas questões objetivas. Significa que De marcar elas têm alternativas A, B, C, D e E. Eu tenho que ficar atento com os distratores. As alternativas foram criadas e são criadas com possíveis opções de respostas corretas. São números 5, que né? eu acho Porque na até conta. no ensino fundamental são 4 Isso, alternativas, até o nome né? é 4. Mas são números que eu vou encontrar fazendo uma conta, são números que vão aparecer na minha expressão, no meu problema, só que nem sempre possa ser que eu ache de imediato o número. Pode ser que eu encontre o número e ele não seja aquele que eu quero. Então eu preciso ficar muito atento a esses detalhes. Além dessas opções, nós teremos também uma redação que precisa ser redigida no tempo determinado ali também. Beleza, né? Então, engole, não faz cara ruim, porque a gente tem que trabalhar aí com vocês como que essa prova é distribuída. Já foi comentado, mas aqui fica bem específico, né? No primeiro dia, como funciona então? Primeiro dia nós com eles? temos a prova de ciências humanas e suas tecnologias, linguagem, seus códigos e suas tecnologias também. Nas ciências humanas, nós temos história, nós temos sociologia, nós temos geografia, nós temos filosofia. Lembrando que, muitas das vezes, ele faz um mesclado em uma única questão, usando o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Ele mistura as disciplinas. Além dessas provas, nós teremos também português, língua estrangeira, artes, literatura e educação física. Lembrando que a língua estrangeira, você faz a opção no ato da sua inscrição. Você se inscreve para o Enem e você já faz a opção de que vai fazer espanhol ou vai fazer inglês. E ainda temos a redação, faz parte do primeiro dia também, tá? Beleza. Segundo dia, o que acontece no segundo dia? Aí vem as áreas de ciências da natureza e a matemática, né? Ou seja, ciências da natureza se subdivide em física, química e biologia. Ou seja, das 45 questões, 15 aproximadamente de física, né? Não precisa ser exata essa divisão, mas normalmente é. E 15 de química e 15 de biologia. Lembrando que eles têm também a questão, né, da questão que é biofísica, bioquímica. Multidisciplinar, né? Mistura as ideias, né? E dentro da matemática, ele também faz essa viagem, tá? Ele cria uma questão que às vezes está falando de um arquiteto, de uma arquitetura, cria uma questão que às vezes está falando de um cientista, ou seja, são questões aplicadas envolvendo a ideia e o raciocínio matemático. Beleza! E aí, com isso, a gente trabalha com vocês aquele detalhe, né? Matemática, então, é a mais contemplada em todos os quesitos. Assuntos mais cobrados, a gente já conversou também, mandou só uma faladinha com eles aqui. Na verdade, é uma combinação de conteúdos, né? Que o Enem tem cobrado muito. Vira e mexe, eles vão se integrar. Percebe que, olha só, até a estrutura aqui, ó, é meio que, né, ó, como é que nós chamamos? Movimentos periódicos. Né? Lá no primeiro ano, nós trabalhamos a questão da função trigonométrica, no segundo ano, função trigonométrica, e aí tem os movimentos periódicos. Os temas e os conteúdos que têm ficado ali entre os 5 primeiros colocados são medidas proporcionais, gráficos e tabelas, aritmética, geometria espacial, geometria plana, função, estatística e probabilidade. Lembrando que nós, professores de matemática da mediação, quando falamos de geometria, nós costumamos juntar as duas. Isso, é uma soma de ideias. Por isso que muitas das vezes geometria no nosso ranking fica em primeiro lugar, que a gente costuma comprar os dois. Beleza? Agora aqui, vocês viram, né, que tem aqui, de acordo com cada ano, né, a gente faz uma média anual aí, uma média dos últimos 5 anos, mas tem essas alterações aí de tópicos no ranking, né? Então, assim, horas de geometria está em primeiro, as grandezas proporcionais trabalhando razão, proporção, regra de 3, né? Aí entra também, às vezes, probabilidade também é uma razão, entra vocês viram que gráfico e tabela está dentro da estatística, mas não só na estatística, ele acaba sendo um tópico sozinho aqui, porque ele está em outras situações, em outras áreas do conhecimento. Então, assim, inclusive na matemática, não só na estatística, às vezes é porcentagem e tem um gráfico mostrando. Às vezes é lá alguma coisa de
aritmética mesmo, de um operações, números de operações básicas, e tem um gráfico mostrando, fizemos na aula anterior, né? Então, esses quesitos aqui, eles podem estar oscilando aí, esse gráfico ele está bem legal, né? É um movimento periódico. Um movimento periódico, hora está mais em alta, hora mais em baixa, mas assim, todos esses aqui são fundamentais. Então quer dizer que eu vou fazer o Enem, vou me inscrever para o Enem, vou fazer Vai o fazer? Enem. Vou fazer. Então, esses 8 conteúdos aqui são conteúdos que eu tenho que anotar lá e tenho que aprendê-los mesmo. Porque se eu chegar na prova com esses 8 conteúdos aqui em alta, eu consigo ali acertar mais de 35 questões. Questões que envolvem esses conteúdos aqui. Não estou dizendo que você vai acertar, mas olha só, se eu conseguir trabalhar tudo isso aqui e entender e treinar com a prova, eu consigo chegar na prova e dominar esse ranking do Enem. E é dentro desse domínio que a gente quer trabalhar mais questões com vocês, fazendo uma leitura, uma interpretação, dando tique nos assuntos mais, na hora que vai fazendo leitura, a gente já vai, né, elencando o que é principal e trabalhando junto com vocês na hora do Enem. Então, viu esse slogan aqui? Já sabe que vem questão do Enem por aí. Vamos junto? É legal porque aqui tem tudo, né? Tem. Computador, celular, tem televisão, tem tudo. Quer dizer, tem raciocínio lógico, olha ali a ideiazinha. Um aluno que estuda para o Enem não é um aluno alienado com as outras coisas. Não, ele assiste televisão, ele assiste série, né? Tem até um aluno que a gente colocou uma vez numa aula que tirou 1000 e pouco em matemática e no horário vago, um aluno que estuda, tem horário vago, depoimento ele assistia dele, né? séries, filmes, só que ele sempre buscava assistir filmes ali mais ligados no tecnológico, no científico, que aumentava um pouco o interesse e a vontade dele estudar. Mas com certeza, né? A gente precisa de momentos de lazer que intercalam aí entre os estudos. Agora, o foco é principal. Até a gente já falou, né? Melhor 20 minutos de estudos bem focado do que 1 hora disperso. Né? Então não adianta você ficar 1 hora ali embaixo da árvore, mais, né? olhando para nada. Então foca ali 15, 20 minutos por dia, da maneira que você achar melhor, no horário que você tiver mais facilidade para estudar. E claro, foca, que aí com certeza dá mais resultado, certo? Vamos de resolução então das atividades? Vamos lá? Questões do Enem, hoje a nossa aula é própria para isso. Olha lá. Então na telinha, a questão 138, o Enem de 2022, prova cinza. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria. Um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. Então, olha só, quando eu li lá 1,35 bilhão, foi para evitar falar dos algarismos, porque se nós fôssemos ler correto ali, a leitura era diferente, igual no jornal eles leem diferente. Só que aí, se eu lesse diferente, vocês poderiam já achar a resposta. Então, agora vem aqui a pergunta, ó. O número escrito pelo estudante foi só isso, conhecimento numérico. Só isso. Aula de aritmética, números e operações. Olha lá, né? 1,35 bilhão, quer dizer que um bilhão é um. 1 bilhão é um. É um só. E os 35 são o quê? Milhões, é o que vem antes. Então se a gente fosse ler de outra maneira, era 1 bilhão e 350 milhões. Isso, porque depois daquele 35 ali tem uma carreirinha de zeros, isso. Né? Vamos lá? E aí a nossa aquela divisão bem simplesinha que a gente aprende lá no início sobre ordens e classes, né? Então, colocando esse valor, vamos lá, vamos junto aqui? Então, eu tenho 1,35, né? Isso. Se é bilhão, né? Vamos colocar a quantidade de zeros? Olha lá, aqui a gente tem 1000, certo? Isso. E aqui a gente tem milhões. E aqui a gente tem bilhões, certo? Só que, olha lá, então são quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 casas decimais depois do 1, né? Então, onde a gente tem 9 casas decimais depois do 1? A letra E, né? Esses 2 zeros aqui já é o sistema monetário, tá? Isso. Não confunda essa parte aqui, a gente não precisa nem contabilizar ele. Agora, claro, a gente sabe que tem o 35 aqui, então no lugar desses 2 zeros, a gente vai colocar 35. O 35, então, né? tem 1 bilhão e 350 milhões. Mas eu sabendo que o número que veio antes da vírgula ocupa, né, a posição que foi dada no início, né, no número, então nós já sabemos que o número correto é o número 1 bilhão.
E só tem uma alternativa que traz esse 1 bilhão. Isso mesmo. Então, né? era só conhecer aquela tabela de ordens e classes. Bem simplesinho essa, gente. Olha aí, né? Trabalhando matemática básica, números e operações. Ó, não está longe, né? Não. 2022. E essa foi a prova aplicada, né? Não é de reaplicação, é aplicada mesmo. E o legal é assim, você não se perder na parte do sistema monetário, tá? Porque como está falando de dinheiro, né? Aqui está falando de arrecador, né? Então é uma situação financeira. Então, se é financeiro, vai ter os 2 zerinhos do sistema monetário, que a gente não pode confundir com o restante dos nossos zeros aqui, da parte de bilhão, milhão, entendeu? Simples assim? Simples. Boa. Nossa, mas vamos então relembrar legal. com eles essa questão das classes, Vamos lá na tela então? Relembrar com vocês essa questão aí de ordem, classes, para reforçar o conhecimento. Vamos lá então. Bom, temos as classes das unidades simples, que né? vai até 999, que tem unidade, dezena e centena. Unidade, dezena, centena. Lembrando que a cada 3 ordens a gente tem uma classe diferente. Isso. Aí nós temos a classe dos milhares, que vai até 9.999. Que é, no caso, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Aí, claro, depois temos as classes dos milhões, né? Então, foi aqueles 3 zeros que a gente foi acrescentando. Primeiro no 1000, depois no milhão e depois no bilhão, tá? E depois, então, classe dos milhões, com unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. E depois a classe dos bilhões, da mesma forma, né? Beleza. Então, a cada 3 ordens, temos uma classe diferente. E aí, a ordem que o Enem pode, às vezes, colocar ali, ó, vai contando da unidade para lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. O nosso número lá estava na 10ª ordem, não é? Que era a unidade de bilhão. Isso mesmo, 10ª ordem. Vem aqui, ó. Certo? Beleza. Legal. Mais uma, vamos em frente, questão 140, também do Enem de 2022. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ele postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme os valores apresentados no quadro. Então, lá vem gráficos ou tabelas, assim, né? Vamos lá entender. Esse cara fez um orçamento, né? Ele anunciou e com esse anúncio ele foi elaborando uma tabela com o orçamento do que ele poderia gastar, certo? Então, com certeza, se for feito um orçamento, eu nem preciso continuar lendo a questão. Quando você faz um orçamento, você faz para quê? Para comprar o mais barato. Sim, com certeza, né? Então, quando ele lançou na rede social, 5 pessoas responderam. Que é a letra hora trabalhada, A, B, C, gasto D, diário e tempo necessário para a conclusão do serviço, né? Beleza. Então, vamos na sequência, temos, né, os 5 operários aí, hora trabalhada, preço por hora, em real. Então, por exemplo, o operário 1 cobra R$120 a hora. E ele não vai cobrar por transporte. Ele para se deslocar, ele não cobra nada. Não, ele vai... Mas o tempo até a conclusão são 8 horas. Já o operário 2, 180 a hora trabalhada, não cobra transporte também. Só que gasta 6 horas. Vai gastar 6 horas para fazer o serviço. Beleza. E assim por diante, né? Até cada um deu a sua condição de trabalho. Então eu já tenho certeza que ele vai pedir para a gente ajudar esse cara a escolher. Vamos ver a pergunta? Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar qual operário? Vamos fazer? É só multiplicar e somar se chegar... Isso mesmo, né? Porque o tempo por hora multiplica com o preço real da hora. Então né? vira quase que a solução numérica. Vai ficar 120 vezes 8 a primeira. E aí somaria com o preço do transporte para quem tem, né? Beleza. Então, nesse caso, a gente multiplica esses dois, ó, e soma com esse, caso houver necessidade, né? Porque tem 3 aqui que não cobraram transporte. Vamos lá, então? Olha lá, o operário 1, 120 vezes 8. Dá 960. 960. Teve a soma do transporte? Não, então ficou assim, apenas, né? Operário 2, 180 vezes 6. Deixa eu ver, 600 com 48, 1080. 1080 também não cobrou, ou 1008 eu coloquei. Vamos já apagar tudo aqui, porque eu quero fazer mais em cima. 120 vezes 8 deu 960. Depois 1080. Já ficou mais caro. Ficou mais caro. Então, por enquanto, o primeiro está ganhando. O operário não está ganhando. 170 vezes 6. 600 com 420, 1020. Também é vezes 6, né? E o valor é menor. A gente já sabe que já vai dar menos. Só que não podemos esquecer que ele cobra transporte. Então, 1040. Beleza.
Agora aqui, 110 vezes 9. Dá 990. 990. Tudo mais caro, né? 990. Oh. E a gente ainda tem que colocar somando 10 do transporte, né? 990 mais 10. Vai dar 1.000. 1.000. Pronto. E o funcionário, o quinto operário? 1.100. 110 vezes 10, 1.100 e não tem transporte. Então, o mais barato foi o primeiro. O mais barato foi o operário 1, então de cara a gente já marca na sequência aqui, letra A. E aí, olha que interessante a questão. A professora Lúcia destacou um ponto que é justamente o ponto que nós queremos que vocês encontrem nesse estudar. Nós temos aqui 5 alternativas. Uma, ele não associou com nada, que foram 8 horas de serviço. E não cobrou transporte. Mas as outras 2, ele separou assim, ó. 2 gastavam o mesmo tempo, 6 e 6. Ó, aqui, ó, 6 e 6. Só que com o valor de hora diferenciado. Então, o mais barato vai ficar mais em conta. Eu nem precisava ter feito o cálculo aqui de 180 vezes 6, porque eu já sei que 180 vezes 6 perde de 170 vezes 6, certo? Então, já economizava com um cálculo. Porque por mais que some ali os R$20 do transporte, mesmo assim não vai ultrapassar, né? Não ultrapassa. Nos outros 2, ele cobrou o mesmo preço na hora trabalhada, 110, 110. Sim. Então, quer dizer, o que fizer mais rápido vai ficar mais barato. Ah, mas o que fez mais rápido cobrou o transporte. O transporte foi R$110? Não, foi então, só 10. Vai ficar R$100 mais barato. Então, de 5, já 2 não precisava nem calcular, que a gente já sabia que ultrapassava a outra que tinha valor similar em algum dos quesitos, né? Isso. Olha só, que o de baixo ficou 1.100, o de cima ficou só 1.000. Esse aqui ficou R$100 Não, e essa questão aqui, puramente usando o raciocínio lógico, né? Trabalhando com vocês números e operações básicas de matemática. Então, é bem assim. Vamos dar uma recordadinha com eles de alguns assuntos? Vamos lá? Então, na telinha, olha lá. Quando a gente fala, então, em números e operações, a gente vai trabalhar com vocês agora algumas coisas de conhecimento básico, né? 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir, que têm características similares. Por quê? Porque são operações inversas. A adição é o inverso da subtração. Multiplicação é o inverso da divisão. E aqui a gente traz os nomes dos fatores, né? Tipo assim, parcela, soma total, minuendo, subtraindo. Lembra que a gente aprende isso lá no ensino fundamental? Quem é o dividendo, o divisor, o quociente e tudo mais, tá? Só para reforçar aí o aprendizado. Vamos de questão 144, o Enem agora de 2022, prova cinza. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação dos números de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Então, a gente tem aí que mostrar para vocês, por exemplo, o número de vagas oferecidas para o curso de administração foi 30 e deu 6 candidatos por vaga. Por vaga, tá? Isso. O número de vagas oferecidas para ciências contábeis, 40. Então, quer dizer que o número por vaga, 6. Então, ali, na verdade, se a gente multiplicar, a gente tem a quantidade de candidatos na administração, né? Não deu 6 candidatos por vaga? Sim. Não são 30 vagas oferecidas? Então, sim, multiplicando, 3 vezes 6 dá 18, acrescenta um 0. Então, 180 pessoas concorreram ao curso de administração. Só isso? Só isso. Ah, e assim a gente pode fazer com os outros todos, mas vamos ver a primeira pergunta, né? Vamos ver a pergunta. E o comando é, qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo tem que seletivo? fazer tudo mesmo. Bem facinho, né? É só multiplicar números e operações básicas. Vamos lá, 6 vezes 4? 24. 24, 40, acrescenta um 0. 5 vezes 7? 35. 35, acrescenta um 0. 3 vezes 8? 24. 24, acrescenta um 0. 4 vezes 25? 100. 100. E 5 vezes 25? 125. 125. Então, basta somar todo mundo aqui? Só eu. Isso, já vai dar a quantidade de candidatos inscritos para este vestibular? Processo seletivo. Vamos somar todo mundo? 200... No final vai dar 5, né? No final vai dar 5. Vamos ver lá as opções. Vamos lá. Final 5 só tem uma. Olha que legal, né? 1.235. Olha que interessante. O Enem, ele está querendo saber se você entendeu o Enem judia, mas amacia, né? Não é porque, na verdade, ele quer saber o seguinte.
Será que eles entenderam o que está perguntando? Entenderam? Somar, eu sei que eles sabem. O Enem sabe que vocês sabem somar. Então, esse é o detalhe importante. O Enem está tentando, olha só que coisa legal, está tentando fazer uma coisa que foi trabalhada em um filme clássico. Talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês conhecem. Charlie Chaplin, filme clássico. Né? Tinha um filme que chamava assim, que era a máquina, comparava o homem com a máquina, fazia o mesmo serviço. Na verdade, era um cinema mudo, né? O Charlie Chaplin, ele fazia um cinema muito interessante. Ele transmitia toda uma situação, todo um momento sem dizer nada. Né? E era uma grande muito crítica, inteligente, uma né? grande muito crítica à Revolução Industrial. Não que a Revolução Industrial tenha sido ruim, foi muito boa para tudo. Mas chegou um ponto em que o homem estava mecânico. Hoje nós temos na escola alguns alunos que sabem fazer conta. E aí eles saem da escola fazendo conta, e fazendo conta de maneira extraordinária. Mas de maneira repetitiva, né? Isso. E não tem uma leitura, uma interpretação. Quando são submetidos a uma situação de pensar, o Enem da vida, o Enem é uma situação dessa. Ele acaba querendo fazer conta. E quando eu vou fazer conta no Enem, eu gasto tempo. Vocês veem que eu vou fazer. Se a gente fosse armar cada uma aqui e efetuar, não ia gastar um tempão? Sabe o que eu lembrei? Que a nossa aula lá de aritmética dizia assim, né? Aritmética é a arte de calcular. Mas antes de calcular, né, a gente tem que ter a arte de pensar. Porque aí a gente lê, interpreta, pensa o que fazer, calcular é o último passo. Partiu solução, partiu cálculo é o último passo. Mas antes de tudo isso, a gente precisa pensar no que fazer. Então, antes da arte de calcular, tem a arte de pensar. Não, mas mesmo assim, mesmo para calcular. Imagina se nós fôssemos armar tudo isso aqui para somar. Então a gente fez o quê? Pegou lá 30 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Colocou o zero. A gente sempre faz assim para facilitar, né, o processo. Já ganha tempo. E o legal foi assim, final 5, né? Quando deu a soma aqui, 0, 0, 0, 0, mais 5, final 5. Qual das opções tem final 5? Só uma só. Então, já de cara, não precisava somar o resto de nada, né? Às vezes dá o final 1. Então, às vezes, quando eu acho a unidade, eu já achei a resposta. Por quê? Porque o intuito não era fazer a conta. O intuito era você fazer ali o pensar correto. E aí, tá de forma avassaladora? Tá um apocalipse? Não, tá tranquilo, né? Tá bom, Todas essas questões aqui a gente vem trabalhando bem devagarinho com vocês, e umas questões que só exigem matemática básica. Gente, o Enem é isso. Tá? Agora, claro, você sabe fórmulas, você sabe outras maneiras de solução, ótimo, mas pode ter certeza que grande parte das questões é trabalhando, por isso que a aritmética está aí sendo colocada em primeiro lugar aí. Tá? Agora, deixa eu te falar, teve uma aula que nós fizemos, foi sobre grandezas, e nós fizemos uma questão do Enem de grandeza, e foi a última, e ela ficou meio apertada assim no tempo. Bora fazer de novo? E fiquei sabendo que teve aluno que ficou meio assim, ó. Eu acho que entendi, mas não entendi. E até eu acho que é muito válido, às vezes, a gente refazer algumas, sabe por quê? Porque a gente pede para eles refazerem, né? Refaçam pelo menos as que a gente fez em sala. Refaçam pelo menos as que a gente fez em sala, que já vai reforçando o entendimento, o aprendizado, porque cada vez que a gente lê... Você está tentando se estruturar aí, né? Uou! Cada vez que a gente faz a leitura da questão, a gente descobre um detalhezinho a mais, a gente tem uma ideia diferente de resolução, então é muito válido, às vezes, a gente refazer, principalmente aquelas que deram mais trabalho, né? Então vamos lá, vamos com a gente. Então a questão agora também do Enem de 2022, a questão 150 da prova cinza. Beleza. E aqui uma ideia para nós é o seguinte, olha só, vamos resolver essa questão, sabe como? Utilizando os fatores. Os fatores, lembra que a gente trabalhou com a decomposição em fatores? Primos? Pode ser. Vamos resolver ela usando os fatores? Então Bora assim, lá. Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml. Então vamos anotar aqui. Então, essa informação aqui, pelo que nós já fizemos anteriormente, vocês sabem que é só no final que a gente vai... pegar o marca-texto. Dá uma apagadinha. Limpa tudo, marca-texto. A gente já sabe que isso aqui vai usar no final, mas ele está cheio, 360 ml. Que duram, nesse caso, 60 dias. 60 dias. Se o borrifador for fazendo dessa forma, ó, de maneira sem parar, a cada 48 minutos, ele borrifa. Aí borrifou no início, 48 minutos,
ele borrifa. Certo? Aqui tem até né, a parte sonora, a interpretação sonora. A pergunta é... A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro Ó, já tem menino gritando aqui. Ei, a gente já sabe que a resposta é a letra B. Branco não risca. É o A gente já sabe que a resposta é a letra B. Nós já fizemos a questão com vocês. Agora nós vamos resolvê-la de outra maneira. Isso mesmo. Para reforçar o conhecimento, a gente pode até passar antes. Vamos passar antes com eles aqui? Olha só, aqui é transformação, mas nós vamos precisar transformar porque ela está transformado já. Sim, mas só para relembrar, né? Aqui a gente tem, lembrando dos múltiplos e submúltiplos, né? Para cá a gente vai multiplicando, né? E, claro, para cá a gente vai dividindo, né? Só que, claro, a gente pode vir do menor para o maior, como ir também do maior para o menor. Certo? Beleza. Legal, né? E aqui agora a questão de tempo também é importante, né? A gente fazer as transformações de unidade. De hora para minuto, de minuto para segundo e vice-versa. Tanto indo quanto voltando, tá bom? Beleza. Vamos na questão, então? A sugestão do professor Maurício é fazer como mesmo ou usando decomposição? Isso. Lembra que uma aula a gente fez a decomposição, fez o MDC e deu 60? Aqui está em ml, aqui também já vai ser em ml, Isso. por isso não vai precisar das transformações, né? A gente deu 60, que foi 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então vamos deixar desse jeitinho? Vamos lá, então a gente vai fazer o MMC entre 48 e... Tem que transformar aqui em minutos, né? Então fica 60 vezes... Vamos lá, 60. Ó, vamos seguir a dica aqui, ó. De dias para minutos, tá 24. Aqui, ó. Olha lá, aqui não diz de dias, né? Teria que ser antes aqui. Dias para hora, para minuto. De dias para hora, o que a gente multiplica? 24. Pode melhorar essa palavrinha aqui, que ficou meio mal escrita, né? De dias para hora, 24. Então a gente multiplica por 24. Isso. E depois de hora para minuto, por 60. Então, para chegar de dias em minuto, vamos ter que multiplicar por 24 e por 60, né? Então, 24 vezes 60. Beleza. E aí, nós temos aqui, ó, que 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Na nossa decomposição de fatores, o né? 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E o 60 já tem também, que a gente já fez. Porque a gente vai ver os fatores em cima, os fatores embaixo, dá para cortar todos eles e vai sobrar. Legal. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, para a gente fazer. Então, 60 vezes 24 vezes 60. Aí o professor Maurício disse... Porque você tem que dividir por 48, não é? Que se a gente vai ter que dividir isso aqui por 48, certo? E então ele disse que a gente pode fazer as decomposições, ó, por exemplo, 48, já vamos achar o 24 aqui no meio, né? Isso. Olha lá, o 48 é 2 que vai dar 24, dividido por 2 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então quer dizer que fica até mais fácil agora, ó. O 48 é o 24 vezes 2? Isso, porque antes aqui nós temos o 24 e o 48 é vezes 2. Então vamos colocar lá só 24. E o 60, vamos fazer ou não precisa? Acho que vai ficar mais fácil assim. Quer ver? Volta lá rapidinho. Vamos lá. Olha lá, o igual vai ficar 60 vezes. 60 vezes. O 24, então, é quem? Deixa 24 mesmo. Deixa 24 E embaixo mesmo. a gente muda. Só o de baixo. Vai ficar mais fácil. Vezes 60. E o 48 é 2 vezes 24. Já corta o 24. Beleza, olha que legal. Tá tudo agora. Multiplicando, né? Cortamos esse 24. Isso. E o 60, um deles dá para cortar com 2 também, que a gente já sabe que 60 dividido por 2 é... Vai dar 30. Então, ficamos aqui com 30 vezes 60. Muito mais fácil, né? Olha, foi bem rapidinho. 30 vezes 60. 3 vezes 6, 18. 18 acrescenta 2 zeros. 1.800. Acionamentos. Isso. Acionamentos. Do nosso borrifador. Beleza. Agora vamos lá. Ele quer saber o seguinte. Quantos ml são jogados toda vez que esse borrifador é acionado? Então, se ele tem 360 ml... Cheios. E eu vou acioná-los 1.800 vezes, é só dividir, então, 360 por 1.800. Então, 360 por 1.800 é o que a gente já costuma fazer lá na nossa divisão de fração, né? A gente já consegue cortar uns zerinhos aqui, ó. Isso. E a gente fica com 36 por 180. 36 é múltiplo... 180 é múltiplo de 36? Deixa eu ver, 36 vezes 1 é 36, 36 vezes 2 é 72, 36 vezes 3 é 108, 36 vezes 4 é 144,
36 vezes 5 é 180. Então dá para dividir todo Então mundo fica... aqui por 36. Ou ó. então posso colocar do lado da 36 dividido por 36 vezes 5. Aí também corta dá. a conta. Mas também aqui a gente tem a solução que a gente tem Olha que quinto, legal, né? quanto mais tempo a gente tem para estudar a questão, mais possibilidades a gente consegue enxergar de modos de resolver a questão. Isso Então, mesmo, né? Nós fizemos essa questão na aula, quando finalizamos a parte de grandezas, só que ficou aquele negócio assim. Poxa, foi muito rápido, porque nós havíamos colocado acho que 4 questões na aula, e as questões pediam um pouco mais de atenção, e aí ficou aquele negócio, será que vai ficar assim? Então, é muito legal trabalhar dessa maneira aqui, né, com os cortes, né, sem precisar multiplicar. Gente, quem multiplicou está errado? Não. Se você fizer aí na sua calculadora, ou se você fez manual mesmo, 60 vezes 24 vezes 60 e dividiu por 48, também deu a mesma coisa, deu os 1.800, né? A minha preocupação é assim, ó, porque 60 vezes 60 dá 3.600. Vezes 24, eu vou separar, vou pegar vezes 10, dá 36 mil. Mais 10, 36 mil. Então, quer dizer, só aí já dá 72 mil. Um número alto. Para dividir depois por 48. Dá certo? Dá. Só que dá muito trabalho. Não está errado. São os vários caminhos que a matemática tem para chegar no mesmo resultado. O que a gente mostra para vocês aqui é encurtando esses caminhos, né? Fazendo cortes, trabalhando com valores menores, porque valores menores ficam mais fáceis de distribuir. Que nem aqui, imagina, né? A gente já foi fazendo aqui na decomposição e chegou à conclusão que o 24 é 2 vezes o 48, né? Então, o 48 é 2 vezes o 24. Isso. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido, fazendo as eliminações, simplificando e chegando a um resultado mais rápido, com mais facilidade. E aí uma coisa interessante é a decomposição que foi feita aqui. Eu preciso ir até o final? Eu faço quando eu quero calcular o MMC, quando eu quero encontrar o MDC. Agora, se eu vou simplificar a fração, se eu vou reduzir termos semelhantes, quando eu chego no número que eu tenho lá no denominador ou no numerador, eu paro. Por quê? Porque dá para cortar. Se dá para cortar, fica mais simples e fica mais prático. Isso mesmo. Certinho? Vamos brincando com os números, então, para finalizar a nossa aula de hoje. Olha lá na telinha, então. O Brincando com os Números é um plano de estudos. Vamos ver? Não é uma brincadeira. É sim uma organização para eu ter tempo para me divertir também. Sim. Porque eu preciso ter tempo para diversão, preciso ter tempo para os compromissos de casa, do trabalho e da escola. Então você vai organizar o seu tempo com relação aos estudos. Aqui ele colocou, tá, olha só, simulado, apostila da escola, exercícios extras, simulado de novo, mas aí a organização é você. Não esquecendo que você tem as aulas, né, da base curricular comum da escola, você tem os simulados na plataforma do Revisa Enem, você tem os trabalhos extraclasses que são feitos, que são muito importantes também, você tem simulados, né, nas plataformas que você está estudando, você tem muitas atividades que você precisa se organizar. E aqui ele determinou tempos, né? Por exemplo, para fazer um simulado na segunda-feira, usa 2 horas. Na terça, os exercícios da apostila, 2 horas. Exercícios extras, 3 horas. Mas esse tempo aqui que você vai trabalhar vai ser de acordo com a sua disponibilidade, com a sua organização pessoal dos seus estudos. Cada um vai fazer o seu. Aqui são ideias, né? São sugestões, tá bom? Uma ideia para quem está com pouco tempo e quer estudar direitinho. Acha de manhã 15 minutinhos, revisa matemática. Acha depois, antes da escola ou indo para a escola, vai de ônibus para a escola, vai de carro, demora muito. Pega uma coisa que você consiga escutar, ou que você consiga ler, se você consegue ler no movimento, vai lendo. Chegou na escola um pouquinho mais cedo, vê outra coisa. Tira mais um tempinho para outra questão. Não precisa fechar 2 horas parado. Se você tem tempo para isso, ótimo. Se não, se organiza direitinho. Vai ganhando essas 2 horas no decorrer das 24. É verdade, essa organização é sua, tá bom? Vamos finalizando a aula, mais questões do Enem. A gente encerra por aqui, mas claro que nas atividades de sala, com certeza, vem mais por aí. Beleza? Até já. Tchau, tchau.